A gente já tem conversado por aqui sobre quem é o Espírito Santo, como ouvi-lo, e no vídeo anterior dessa série eu trouxe para você alguns exercícios que você pode pôr em prática no seu dia a dia para você ouvir cada vez mais, né, e treinar o seu ouvido espiritual para você ter mais discernimento de como ouvir o Espírito Santo e crescer em intimidade com ele. E hoje, nesse vídeo, a gente vai conversar sobre uma lista de coisas que te atrapalham de ouvir o Espírito Santo. Porque muitas pessoas nos comentários desses vídeos têm falado, têm relatado que essas dicas têm ajudado muito, mas também muitas pessoas já escrevem dizendo que tem muita dificuldade de ouvir o Espírito Santo e que por mais que tentam, que se esforçam, não conseguem. Esse é um dos vídeos que eu já tinha preparado pra trazer pra vocês e eu achei muito pertinente trazer agora, porque não adianta a gente entrar nos dons e começar a falar de como fluir nos dons se a gente não conversar sobre essas barreiras e bloqueios, coisas que realmente vão entupir seu ouvido, que vão te atrapalhar no seu relacionamento com o Espírito Santo. E isso são coisas que vão te impedir de ouvi-lo, que muitas pessoas fazem no dia a dia, que muita gente, na verdade, tem isso como hábito, mas na verdade são coisas terríveis que te impedem de ouvir o Espírito Santo. São coisas que entopem seus ouvidos, que endurecem seu espírito. Isso, na verdade, pode ser o motivo de por que muitas pessoas não estão conseguindo ouvir o Espírito Santo. Por isso que é nesse vídeo que a gente vai conversar, então, sobre muitas coisas que te impedem de ouvir o Espírito Santo. Já vê esse vídeo fazendo uma autoanálise se você pode estar cometendo alguma dessas coisas. Esse vídeo não é pra te condenar, é pra te ajudar, tanto que no final eu vou orar com você pra mudar isso. E já entra em arrependimento e já busca consertar. Então, sem mais delongas, vamos lá? Gente, e a número 1, com certeza, definitivamente, é o pecado. Não adianta eu só falar generalizado assim, o pecado, pecado, pecado. Porque hoje em dia muitas pessoas repetem tanto assim, isso é pecado, pecado, pecado. Mas na verdade as pessoas não entendem como que o pecado é algo tão grave, como que o pecado é algo tão absurdo. Porque se você nasceu de novo, você não tem mais aquela natureza de uma pessoa presa pelo pecado, morta, sabe? Que amava o pecado. E você não tem mais que viver pecando, você não tem mais que viver preso no pecado. E a verdade é que você não é mais um pecador perdido. Você é um santo lutando contra o pecado. Nós somos justificados perante Deus. Nós estamos santificados posicionalmente perante Deus, só que nós estamos lutando contra o pecado aqui na Terra. Sobre isso tem um livro, então eu não tenho esse livro aqui, mas eu vou deixar a foto aqui. O pastor Luciano Subirá, se chama O Impacto da Santidade. Ele fala muito essa questão de a gente já estar justificado perante Deus, na nossa santidade, por causa do que Cristo fez, só que a gente ainda luta contra o pecado aqui, porque aceitar o pecado não é mais a nossa natureza. E é por isso que o número 1, assim, porque o diabo ele quer te fazer pecar, é o pecado. Eu vou te explicar de uma forma bem simples, que aqui no canal a gente conversa de uma forma bem simples pra todo mundo entender, né? O que que o pecado faz? O pecado, ele nos separa de Deus. O pecado, ele nos afasta do Senhor. É uma ofensa a Deus, porque Deus, ele é perfeitamente puro, perfeitamente santo. Então, todas as vezes que a gente aceita um pecado na nossa vida, vive cometendo pecado, a gente vive ofendendo o Senhor, mas a gente também vive dando legalidade. Porque o pecado, ele dá a legalidade pro inferno, dá legalidade pro diabo agir na sua vida. É como se você estivesse vivendo e permitindo que espíritos malignos agissem na sua vida, quebrando princípios espirituais. Porque, na verdade, também quando a gente tá pecando, a gente tá quebrando princípios. Se Deus falou não faça isso, é porque tem um motivo. Tem um vídeo aqui no canal sobre legalidade espiritual. E a Bíblia diz que o diabo vem pra matar, roubar e destruir. E o diabo, ele quer matar, roubar e destruir as pessoas em todas as áreas da vida. E principalmente no relacionamento com Deus. Quando alguém vive em pecado, isso afeta o coração da pessoa, afasta ela do Senhor, o relacionamento dela, até porque a pessoa vai dar legalidade, né, dar lugar para espírito de culpa, de condenação. E eu vou ser mais prática. Muita gente fica falando que o vídeo é muito longo. É porque, gente, é muita coisa pra abordar com vocês. E o meu desejo de verdade era aprofundar ponto a ponto com você, mas isso seria um vídeo de 2 horas. Pra aprofundar versículo por versículo, ponto a ponto. E como a gente vai deixar o vídeo mais dinâmico, então hoje eu vou ser mais direta, assim, listando alguns versículos e alguns pecados, porque se eu falar só pecado, a pessoa não sabe o que é pecado, né? Mas eu vou ler pra você Colossenses 3. Na Nova Versão Internacional diz assim, os versículos que eu vou ler. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas,
e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado com conhecimento à imagem do seu Criador. Eu escolhi esse texto porque aqui tem uma lista de muitas coisas que desagradam a Deus, que impedem a gente de ouvir a Deus e que muitas pessoas aceitam no dia a dia. Por exemplo, Paulo fala aqui aos Colossenses, né? Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual. Muita gente vê filme, vê seriado com um monte de cena indecente. Lê livro, muitas mulheres principalmente leem muitos livros de romance, mas na verdade o livro é muito sensual, pra não falar erótico, né? Então a pessoa, ela não assiste, mas ela lê, e ela tá se enchendo disso. E isso vai encher a sua mente de pecado, de moralidade sexual, vai te impedir de ouvir o Espírito Santo, porque você tá se enchendo de pecado, se enchendo de obscenidade. A gente vai falar especificamente sobre impureza mais pra frente, agorinha no vídeo. Mas eu tô trazendo à tona, assim, esses exemplos de filme e seriado, porque na época que a gente vive hoje em dia, nessa geração, é a coisa mais comum do mundo, todo mundo ver muitos seriados e muitos filmes e ver muito entretenimento. Essa questão de impureza e de imoralidade sexual não é só no ato de você praticar fisicamente, mas o fato de você imaginar, o fato de você ver, o fato de você cobiçar e desejar também já é pecado. E se você tem uma mente suja, uma mente impura, você não vai ouvir o Espírito Santo, porque a sua mente tá tão cheia de sujeira, de impureza, sua mentalidade tá tão controlada por pecado e tá dando tanta legalidade para espíritos malignos na sua mente também, que você não vai conseguir sintonizar com o Espírito Santo. Por isso que na nossa luta, a gente precisa renovar a mente, renovar os pensamentos. Na Bíblia também tem aqui a citação, fala no que a gente tem que pensar, em tudo que é louvável, em tudo que é digno, no que a gente tem que manter a nossa mente, nas coisas do alto. Então você ler a Bíblia e você ficar meditando, meditar. A meditação cristã é você pensar no que está na Bíblia. A meditação do mundo é você esvaziar a mente. Mas todas as vezes que a gente esvazia, a Bíblia fala que quando fica vazia, volta ao 7, né? Então, a meditação cristã é a gente encher a nossa mente de Cristo, do que Deus fala. E através dessa transformação da mente, dessa renovação da mente, a gente enche a nossa mente do que o Senhor fala, do que a Bíblia fala, do que o Senhor ensina. E assim a gente consegue começar a pensar que nem Deus pensa, e a gente vai lutando contra esses pecados. A gente para de praticar, para de desejar, realmente, para um momento, chega um momento que você olha, você não é nem mais tentação, porque você não quer aquilo. Mas aqui tem essa lista na prática, para quem quiser, essa paixão pecaminosa, desejos maus, a ganância, que é a idolatria. Muitas pessoas também, ai, nossa, eu não consigo ouvir o Espírito Santo. Só que a pessoa só pensa em dinheiro o tempo todo, só pensa em mais, mais, mais. E a gente tem que tomar cuidado, porque idolatria é pecado, e essa ganância, ou então a avareza, o medo de ficar faltando as coisas assim, atrapalha a gente ouvir Deus, porque ele fala pra gente confiar nele, a gente vai ficar pensando nessas coisas. Ah, aqui fala desejos maus e paixão pecaminosa. Tem uma versão que fala paixão sensual. Se você é uma pessoa que quer sensualizar, que gosta muito de sensualizar, essa questão de sensualizar, a sensualidade não é só pra mulheres, tem muitos homens que têm um estilo sensual que querem sensualizar. A gente tem que tomar muito cuidado e tem que ter muita sabedoria do Espírito Santo nessa modéstia. E eu entrei nesse assunto agora porque o Espírito Santo me conduziu pra falar disso. Mas é porque esse versículo realmente fala dessa paixão sensual. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a gente acha que é algo inocente, mas isso nos atrapalha até de ouvir o Espírito Santo. Porque ele quer a nossa santidade. E a ira de Deus vem sobre essas coisas. Então, como é que a gente vai ter comunhão com o Espírito Santo, comunhão com Deus, ouvir o Espírito Santo, se a gente vive vivendo isso que tá barrando a intimidade e o fluir, assim, do relacionamento fluido com Deus. Por isso que eu fiz até uma lista aqui no computador, deixa eu pegar pra você pra ler, de coisas que são pecados que as pessoas cometem muito e aceitam na vida no dia a dia. Falta de santidade, que engloba muito isso que a gente tá falando, porque tem um versículo na Bíblia que é muito claro que diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, se a gente não vive, não busca santidade, não busca se santificar em todas as áreas da vida, seja nos seus negócios, seja no seu trabalho, se você não busca santidade, é como se tivesse uma parede, sabe, entre você e Deus, assim, você não consegue romper aquilo. E uma coisa que eu aprendi é que quando a gente busca se santificar, a gente olha mais pra Deus, sabe, Deus, ele purifica tanto a gente por dentro que a nossa mente se torna pura, os nossos olhos se tornam puros, o nosso olhar se torna puro. O mais legal é que eu aprendi esse versículo pra mim, assim, que sem santidade ninguém verá o Senhor, mas com santidade a gente vê mais. Então, se você lutar pra ter santidade na sua vida, nos seus pensamentos, nas suas palavras, nas suas conversas, você vai ver a Deus, mas você vai ver mais ainda. Quem tem santidade, quem busca santidade, vê mais de Deus. Sem santidade ninguém vê o Senhor, mas com santidade você vai ver muito mais. Você vai ver mais de Deus do que as pessoas normalmente veem. Gente, eu tenho uma luta pela minha santidade da minha mente, porque eu sei que se eu ficar dando legalidade na minha mente,
Vou começar a aceitar pensamentos malignos na minha mente. Então, eu viro a cara. Eu fecho o olho. Deus, ele deu olhos pra gente que fecha. Então, ó, fecha o olho, entendeu? Você não é obrigado a ver. Você pode decidir o que você vai ver ou não. Você não é obrigado. Se você tá num lugar que as pessoas estão vendo coisas e você não pode sair, fecha o olho. Você não tem que ver. Eu realmente fecho o olho, viro a cara, eu saio. Eu evito, na verdade. Mas, num lugar que as pessoas estão tendo conversas imorais, saia educadamente do lugar. Se você tá num grupo de WhatsApp, muitos homens, já vi muita história, de grupos de WhatsApp com um monte de imoralidade, com um monte de pornografia. Você não é obrigado a ficar. E se você pensar, mas o que vão pensar de mim? Vão me chamar de frouxo, vão ficar me xingando. Não se importe mais com o que as pessoas pensam de você do que com o que Deus pensa. Lute pela sua santidade. Continuando nossa lista, a gente ainda tá falando de pecado, tá? Eu quero dar exemplos de pecados, assim, pra alguém poder identificar se tá na sua vida isso ou não, porque isso vai atrapalhar de ouvir o Espírito Santo. E às vezes é uma coisinha assim, gente. Às vezes, tudo que você precisa é uma frase. Às vezes, assim, é um clique, é uma chave que vai mudar tudo. Às vezes, você precisa de uma frase desse vídeo pra romper no que você precisa romper. Então, amargura é um pecado que muita gente tem. A pessoa guarda ranço, aquilo de sinto ranço, não vou com a cara da fulana, nossa, não vou com a cara. Isso é pecado, isso te atrapalha de ouvir o Espírito Santo. E infelizmente é algo muito comum, vira meme, né? Nossa, tô com ranço, tenho ranço de fulana, ai, não vou com a cara de fulana. Isso mostra um problema no seu coração. É falta de amor, e isso vai te atrapalhar de ouvir o Espírito Santo. Outra coisa que já tá perto disso é falta de perdão. Se tem alguém na sua vida que você não perdoou, isso fala muito sobre o erro do seu coração, a condição do seu coração, porque você pode estar com o coração ferido, com a ferida aberta, ou então você pode estar sentindo justiça própria ou injustiçado, e isso também te atrapalha de ouvir a Deus. E o Senhor, ele nos perdoou, então a gente precisa perdoar, a gente precisa entender o que ele fez e sentir o amor dele por nós, pra gente orar e pedir a graça dele e a capacidade dele pra perdoar as pessoas. Então, falta de perdão vai te impedir de ouvir o Espírito Santo. Soberba. Sabe pessoas soberbas? Pessoas, assim, que andam de nariz empinado? Que se acham melhores que os outros, que tratam os outros mal. Então, arrogância e soberba, isso vai te impedir de ouvir o Espírito Santo. Até porque Jesus falou que maior é quem serve. A gente tá na terra pra servir. Se você for reparar, os apóstolos que escreveram, eles sempre falaram assim, Paulo, servo do Senhor Jesus. Todo mundo se colocava na condição de servo. Então, a gente é servo de Deus. Se alguém vive com soberba, se achando melhor, se achando superior, ou até se achando inferior, também é pecado. Isso vai te atrapalhar porque você não vai acreditar no que Deus fala sobre você. Deus, ele resiste os orgulhosos. Então, toda vez que a gente é orgulhoso, Deus, ele vai te resistir. Ele não vai se abrir e se revelar a você. O Espírito Santo não vai se revelar a você. Ele vai te resistir, entendeu? Porque ele resiste quem é orgulhoso. E o orgulho precede a ruína, precede a queda. Então, se você quer que as coisas deem errado na sua vida, é só ser uma pessoa orgulhosa. Porque Deus não abençoa o orgulho. Outra coisa, gente, murmuração. Murmuração é um pecado aceito como normal, né? Murmuração e fofoca, eu vou falar dos dois juntos, assim, que são os dois pecados que mais estão comuns, ainda mais no meio cristão. Muita gente, já vi muito, desde criança já vi muito isso. Muita gente que é cristã, que é crente, reunir numa rodinha e começar a fofocar. E começa a falar mal horas e fofocando da vida dos outros. E fala assim, falar da vida dos outros é bom, dá assunto. Isso é pecado. Isso te atrapalha de ouvir o Senhor, isso te atrapalha de entrar a fundo, porque fofocar é pecado, difamar é pecado, falar mal das pessoas é pecado. A gente foi chamado para falar bênçãos. Não pode sair palavras torpes, palavras inúteis e fúteis da nossa boca. A Bíblia diz que a gente vai prestar conta de todas as nossas palavras. Então, que saia da nossa boca só aquilo que é para edificação. Se a gente quer ter dias felizes na terra, a gente tem que vigiar a nossa boca e refrear a nossa boca de falar mal. São sempre coisinhas assim que a gente acha que é normal. Ai, nossa, eu tô falando mal. Ai, mas é verdade, eu não tô falando mal, eu só tô constatando fatos. Tá, mas então qual é a intenção maligna que tá no seu coração que você quer constatar um fato negativo sobre alguém? Por que em vez de começar a falar mal das pessoas, a gente fala assim, vamos orar por tal pessoa? E não é pra fofocar, tipo, não, tô contando pra orar. Não precisa ficar fofocando pra orar. Já chega e fala, oi, vem cá, vamos orar? E começa a orar. E ora de coração. Agora, se não for pra abençoar, não fala, sabe? Não fofoca. Porque tudo isso tá indicando sujeiras, condições do nosso coração. Gente, eu dei vários exemplos, tô até agora falando só de pecado, de exemplos de pecados comuns, assim. E tem um muito comum que tá dentro da murmuração, que eu vou trazer aqui pra você, que é essa questão de reclamação. Muita gente reclama muito. Eu não consigo, isso não é pra mim, isso é pra fulano. Mas fulano, sabe, você ficar dando desculpas e reclamando, isso é pecado. Ao invés de você olhar para o que Deus tem pra você, você fica olhando e já colocando barreiras. O fato de você usar sua boca negativamente já tá colocando barreira no que Deus vai fazer na sua vida, antes mesmo de você
crer que ele vai fazer. E ele queria fazer. Outro muito comum é o medo. O medo é um espírito maligno. Deus não nos deu espírito de medo. Então, todas as vezes que a gente fica ouvindo o medo, em vez de ouvir o Espírito Santo, a gente tá pecando, porque a gente não tá confiando no Senhor. Outra coisa que muita gente aceita, que é muito comum, que é pecado e atrapalha de ouvir o Espírito Santo, a rebeldia. Muita gente é muito rebelde, insubmisso. Sabe aquela pessoa insubmissa? Eu não abaixo a cabeça pra ninguém. Isso é pecado, isso é insubmissão, isso é rebeldia, isso é teimosia. A gente precisa ser manso, a gente precisa ser ensinável. Você ser uma pessoa orgulhosa, que não abaixa a cabeça pra ninguém, uma pessoa insubmissa, que não honra a autoridade. Deus, ele valoriza a honra. Deus honra quem honra. Então, se você é uma pessoa que vive em desonra, isso te atrapalha de ouvir o Espírito Santo. Porque você tá em pecado. Isso tá mostrando uma atitude errada do seu coração. Mas agora já vamos passar pro segundo item da lista, porque eu já tô falando bastante de pecado. Já entendeu, né? O segundo item da lista que te atrapalha de ouvir o Espírito Santo é entristecer o Espírito Santo. Tem uma passagem aqui em Efésios. Fala assim: o que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Aqui nesse versículo, em Efésios 4:30, fala pra gente não entristecer o Espírito Santo de Deus. Antes do versículo, fala de pecados que entristecem o Espírito Santo também, e depois fala também o que fazer para não entristecer o Espírito Santo. Livrem-se de toda amargura. O fato de você guardar a amargura no coração entristece o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele não é amargo, gente. A gente não pode ficar guardando amargura. Agir com indignação, agir com ira, tanto que fala antes aqui no capítulo, se irem, mas não pequem. E se livre de toda calúnia, bem como de toda maldade. A gente agir com maldade é completamente oposto do que Deus é. Então, se a gente está agindo com maldade em relação a alguém, a gente está entristecendo o Espírito Santo. E se a gente aceita pecado, a gente está entristecendo o Espírito Santo. Em Isaías 63:10, que falam que eles foram rebeldes e se revoltaram contra o Senhor e entristeceram o Espírito Santo. Então, se você se revoltar contra Deus, se você for rebelde, se você, ai Deus, eu não tô nem aí, eu não quero te obedecer, eu vou fazer desse jeito aqui, você está entristecendo o Espírito Santo. E isso está atrapalhando no relacionamento com ele. E se a pessoa, ela escolhe ser desobediente ao que Deus fala, ela também está entristecendo o Espírito Santo. Deus, ele já deixou claro na Bíblia o que a gente precisa cumprir, o que é a vontade dele, o que agrada, o que desagrada a ele. Os princípios dele estão lá. Só que quando a gente escolhe se rebelar contra o que está na Bíblia, se rebelar contra aquilo, nessa área da minha vida deixa desse jeito aqui, eu vou fazer do jeito do mundo aqui, vou fazer do jeito que eu acho que tem que ser. Você está se rebelando contra Deus, está sendo desobediente, está entristecendo o Espírito Santo. Então, o fato de entristecer o Espírito Santo, viver reiteradamente no pecado, ignorando Deus, deixa uma pessoa insensível ao Espírito Santo e impede de ouvir. Isso impede muito de ouvir. Sabe, faz um checklist na sua vida de alto a baixo. Eu faço esse exercício, eu sento com o Senhor e eu falo, Deus, me mostra no que eu tô errando, no que eu tô pecando. E Ele mostra. E um dos sinais de avivamento, todas as vezes que tem um grande avivamento na terra, você pode ler histórias de avivamentos. Eu já fui em lugares de avivamentos. Todos os avivamentos começam com arrependimento de pecados. Então, o fato de você descobrir os seus pecados não é pra você se sentir a pior pessoa do mundo. Eu sou um lixo, vou pro inferno. Isso é mentira do diabo, porque Jesus morreu pra você não ir pro inferno. Ele morreu para você vencer o pecado. Então você pode muito bem se arrepender. Senhor, me mostra os pecados que eu estou cometendo, que eu não estou vendo, que eu não estou entendendo, que eu já acostumei a cometer. E você ora e o Espírito Santo ele vai te mostrar. Comigo, o Espírito Santo me mostra muito em sonho, ele chama muito a minha atenção de pecados que às vezes eu não estava percebendo. E eu entro em arrependimento. Eu me arrependo e peço perdão. E a gente muda a atitude, muda a mentalidade, para não viver mais assim, para não fazer mais isso. Isso é arrependimento. A terceira coisa da nossa lista que vai atrapalhar você de ouvir o Espírito Santo, vai te atrapalhar no seu relacionamento com ele, isso é fato, gente. Tudo isso que eu tô falando é fato, é com certeza absoluta. E a terceira coisa é você apagar o Espírito Santo. E apagar o Espírito é diferente de entristecer o Espírito. Em 1 Tessalonicenses 5, eu vou ler antes do 19, vou ler aqui, Alegre-se sempre.
Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. O que apaga o Espírito Santo? Muita gente, ainda mais em cursos proféticos, muitas pessoas ensinam que apagar o espírito é você desprezar as profecias e desprezar o profético, desprezar o poder sobrenatural de Deus. Você desprezar o mover do Espírito Santo. Muitas pessoas desprezam, diz que é mentira, que é tudo inventado. Muitas pessoas desprezam orar em línguas, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Mas assim, em parte eu entendo que é porque ninguém foi ensinado, as pessoas não foram ensinadas. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então a falta de não saber, às vezes, leva a pessoa a desprezar. Mas aqui na Bíblia fala claramente pra gente não desprezar, mas pôr à prova as palavras, pôr à prova a profecia. Então, o fato da pessoa ter o coração duro, o coração fechado, se for uma pessoa que não acredita em profecia, que não acredita que o Espírito Santo faz isso, que não acredita que oração em línguas é de verdade, não sabe, que fica recusando essas coisas que são dons do Espírito, você tá apagando o Espírito Santo. O Espírito Santo tá queimando, tá se movendo, e a pessoa fica falando, não acontece, não é real, não é verdade. Tá apagando ele. Mas um outro entendimento que eu tenho, na verdade, o Espírito Santo me deu aqui pra gravar esse vídeo pra você, é que apagar o Espírito não é só isso. Porque se você analisar, aqui no 16 fala, alegrem-se sempre, orem continuamente. Então, quando as pessoas deixam de orar, a Bíblia fala várias vezes, orai sem cessar. Por quê? Porque todas as vezes que a gente tá orando, a gente tá conversando com o Senhor, tá entrando em comunhão. Então, se a pessoa deixa de orar, ela também tá apagando o Espírito Santo porque ela tá se afastando do Senhor, ela tá esfriando o relacionamento com Deus. E aqui já fala também de coisas que vão apagando o Espírito, porque se você desprezar e menosprezar a ação que ele faz, os dons, as palavras, as profecias e palavras de conhecimento, você não aceitar que isso é real, você ficar falando que é tudo mentira, que é fingimento, sabe aquelas pessoas bem céticas que ficam falando que isso não é real, que não acontece? Eu entendo porque eu cresci assim, gente, eu cresci numa igreja que defendia que isso era mentira. Então, todas essas mentiras, eu acreditava em mentiras. Eu acreditava que era tudo fingimento. Eu acreditava que as pessoas estavam orando em línguas, era mentira. Eu ficava condenando, acusando. Eu estava apagando o Espírito Santo. É por isso que só muitos anos depois que eu realmente tive um encontro com o Espírito Santo, que ele foi me guiando e me ensinando sobre isso, e eu pude aprender e congregar numa igreja que ensina, que tem curso sobre isso. Sou muito grata à minha igreja que eu congrego, a Paz Church. Muitas pessoas me perguntam qual igreja que eu congrego. Eu não tô aqui pra defender placa de igreja, tanto que vocês veem que eu nem fico falando de placa de igreja, porque na própria igreja que eu congrego a gente fala isso, que a gente não quer pregar igreja, a gente quer pregar Cristo, pregar o Evangelho. A gente não quer pregar doutrina, a gente não quer pregar placas, a gente quer pregar a Bíblia. Tenha a mente aberta que você não pode apagar o Espírito Santo dizendo que isso não acontece, não se move assim. Porque senão você vai apagar ele e não vai ouvi-lo. E também é muito importante entender que se você não acredita, você não vai viver. Porque Jesus falou que seja feito conforme a sua fé. Então se você não acredita que é verdade, você nunca vai fluir nesses dons. E aqui nessa série a gente ainda vai falar sobre os dons, então começa a acreditar já pede perdão se você alguma vez achou que era mentira, que era fingimento, porque você ainda vai entender que também é pra você, que você também pode fluir neles. E o quarto item que eu fiz questão de elencar nessa lista, pra gente conversar bem sobre isso, o quarto item é desobediência. Porque o Espírito de Deus não opera na desobediência. Porque quem opera na desobediência é o espírito do mundo. Isso aí que eu te falei tá em Efésios 2, no versículo 1 e 2, que fala assim, que vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Gente, isso é muito sério. Quem vive em desobediência, o espírito que está atuando nessa pessoa é Satanás, entendeu? É um espírito maligno. Se a pessoa vive em desobediência, vive em rebeldia, vive em pecado, em desobediência a Deus, assim, ignorando, é o diabo que atua nela. Então não tem como você querer ter um relacionamento com o Espírito Santo e continuar vivendo em desobediência em todas as áreas da sua vida. Desobediência à palavra de Deus, desobediência aos princípios, desobediência ao que Deus revela na palavra dele como a vontade dele, mas também o que ele revela pessoalmente pra você. Se o Espírito Santo fala, olha, eu quero que você siga por esse caminho, e você vive em desobediência, como que você vai estar andando em comunhão com ele se você está sempre para outro caminho? Se você quer caminhar em profundidade, intimidade com o Espírito Santo, a gente precisa alinhar a nossa vida, nos alinharmos ao que ele tem para nós. E alinhar a nossa vida em obediência. Muitas pessoas, ai, nossa, não sei o que Deus quer de mim, ele quer sua obediência. A linguagem de amor de Jesus, eu ouvi essa frase uma vez e vou repetir para sempre, é obediência. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então, quem ama Jesus, obedece.
faz o que ele quer. Ele falou que as ovelhas dele ouvem a voz. Então, quem ouve, segue. Se a pessoa não quer seguir o que Deus fala, não tá nem aí, ela não vai crescer em intimidade com o Espírito Santo. Sabe? Quando a pessoa valoriza mais e faz questão de brigar mais por uma coisa desse mundo, uma coisa para alimentar a carne dela, uma coisa que é impureza, quer brigar mais por isso do que para obedecer a Deus, isso vai te atrapalhar de ouvir o Espírito Santo. É muito importante que você entenda que obediência está diretamente ligado à revelação. É assim. À medida que você anda em obediência, você anda em revelação, você cresce em revelação. E crescer em revelação não é uma palavra mística, é crescer em entendimento. É como se tivesse abrindo assim uma coisa para você ver, para você entender, sabe? Em revelação. Então, se você está andando em obediência, está aumentando a sua revelação, está aumentando o seu entendimento, o que você vê, o que você experimenta, o que você experiencia, o que você vê de Deus. Deus, ele é muito claro. Ele fala que os segredos dele, as coisas profundas dele, a grandeza dele, é para quem o teme. Quem teme a Deus não é temer só de ter medo, mas é um santo temor, é de respeito, de honra, de obediência, de entender que, peraí, ele é Deus, ele é o criador do universo, a gente é pó, põe a cara no chão. Não é o seu jeito que você pensa da sua forma, Deus, se não for assim eu não vou te obedecer. Não é assim, gente. É entender que ele é o grande criador do universo, que o universo cabe na palma da mão dele, ó. Essa distância daqui, ó, entre a mão dele, o polegar e o dedo mindinho é o universo. Tanto que a mão de Deus é grande. Ele ainda te ama, e ele ainda te quer, ele ainda quer morar dentro de você, ele ainda quer um relacionamento com você. Então é a gente ter essa revelação de quem ele é. Quanto mais a gente quer alinhar a nossa vida e busca alinhar a nossa vida em obediência, mais revelação, mais entendimento, mais... sabe? Você vai ter de Deus. Essa palavra, eu gosto muito dela, que é mais deslumbre, mais vislumbre você vai ter de Deus, mas você vai vê-lo. E agora a gente vai pra quinta coisa. E esse quinto item, gente, ele é o item que mais pega a galera, a moçada, a juventude, que são impurezas. E não só a juventude, mas muita gente. Porque, novamente, vou recomendar o livro do Impacto da Santidade. Eu aprendi isso quando eu li o livro em 2018, que tem uma diferença entre pecado e impureza. E tem uma diferença entre o sangue e a água. Tanto que quando Jesus foi crucificado, do lado dele saiu sangue e água. Não saiu só sangue, saiu água. Porque o sangue é para os nossos pecados e a água para nossas impurezas. Ele nos lava das nossas impurezas, das nossas sujeiras, das nossas contaminações do mundo que a gente fica se contaminando e que nos atrapalha de ouvir a Deus. Mas assim, pecado, a gente já tem essa noção, é pecado, mas impureza é muito aceito. Muitas pessoas aceitam impureza e aceitam não é pecado, então não tem problema fazer. Eu vou te dar um exemplo de impureza que veio à minha mente, música, entende? Deus é o Deus que criou todos os sons e todos os instrumentos, vem de Deus, tudo foi criado por Deus, sons e instrumentos. Mas nem todas as letras são criadas por Deus, tem letras que vieram diretamente do inferno e muitas pessoas cantam. Então as pessoas estão o dia inteiro cantando impureza. Preste atenção com aquilo que sai da sua boca, porque a gente já falou muito aqui sobre não sair nenhuma palavra torpe da sua boca, sobre as coisas que você fala criam barreiras entre você e Deus, mas também as coisas que você ouve. Porque se a pessoa fica ouvindo impureza, fica ouvindo música impura e suja, e fica ouvindo um monte de letra impura e suja, ou de sofrência, ou de pecado, só de coisa ruim, profetizando maldição sobre a sua vida o dia inteiro, está entupindo seu ouvido, está sujando a sua alma, está amargurando o seu espírito e está te atrapalhando no seu relacionamento com o Espírito Santo. E a pessoa ainda fala, não é pecado, mas é impureza. Então tem que tomar muito cuidado. E na Bíblia fala pra gente ser sóbrio e vigilante, porque o diabo ele anda ao redor procurando tragar. Então você acha que é mais fácil o diabo pegar e tragar e destruir quem? Uma pessoa que tá sóbrio e vigilante? Epa, peraí, meu ouvido não é lata de lixo de Satanás. Aqui não, Satanás, você não vai jogar lixo no meu ouvido, não. Ou você acha que o diabo vai pegar uma pessoa que tá lá cantando de noite a sofrência, ou a bebida do bar, ou a traição, ou a pessoa que tá cantando um monte de coisa e não sabe de impureza. É muito mais fácil o diabo pegar essa pessoa aqui, que já tá bem, né, meio caminho andado na impureza. Seja sóbrio e vigilante. Vigia muito. Eu vou te dar um exemplo pessoal meu. Tem uns anos isso, acho que foi bem em 2020. Eu estava na pandemia, eu normalmente não costumo assistir muito, porque de verdade eu não gosto muito de ficar assistindo seriado, porque na minha opinião toma muito tempo. Depois que eu comecei a usar pro concurso, a gente aprende a contar os minutos, sabe? Eu fui assistir um seriado que muita gente tava indicando, um seriado que tinha muita bruxa, um seriado de bruxa, de um monte de coisa.
Não vou falar, não vou fazer questão porque não é pra você ver, porque é uma coisa muito ruim. Mas esse seriado todo mundo falava, ai meu Deus, maravilhoso, nossa, que lindo, maravilhoso. E eu comecei a ver. E assim, a gente tem que ser muito sóbrio, porque esses enredos, assim, eles são feitos pra prender a gente, pra gente ficar vendo, né? Aí eu tava vendo o seriado, aí eu comecei a assistir um episódio, aí depois eu fui ver outro. Aí teve um momento, gente, que eu ouvi nitidamente o Espírito Santo. De verdade. Eu estava assistindo o seriado. E o Espírito Santo, eu senti um enjoo no meu estômago, eu senti uma angústia. O Espírito Santo me falou claramente, assim, não foi uma voz audível. Eu nunca ouvi, que eu me lembre, que eu realmente tenha consciência de ter ouvido a voz de Deus audível falando, assim, uma voz. Eu sempre ouço o Senhor falando no meu espírito, impressão. Mas eu ouvi o Espírito Santo falando claramente da minha mente, assim, Giovana, por favor, para. Eu não aguento mais. Até quando você vai me fazer assistir isso? Gente, eu ouvi uma voz dentro de mim, o Espírito Santo falando assim com angústia. Para de assistir isso. Eu não aguento mais. Eu fiquei tão arrependida. Eu entrei em arrependimento. Eu pedi perdão. Falei, me perdoa. A gente esquece que o Espírito Santo tá dentro da gente o tempo inteiro, 24 horas. Ele não sai da gente quando a gente vai assistir um filme, quando a gente vai assistir um seriado. O Espírito Santo não sai da gente quando a gente vai ter uma conversa com alguma amiga, algum amigo. O Espírito Santo não sai da gente quando a gente tá trocando mensagem no WhatsApp. O Espírito Santo não sai da gente quando a gente tá conversando no Instagram, quando a gente tá comentando foto de alguém, quando a gente tá comentando vídeo de alguém. Esse tipo de atitude, a gente às vezes tá entristecendo o Espírito Santo, tá, sabe, deixando ele triste dentro de nós e atrapalhando nosso relacionamento com ele. Porque a gente tá sendo insensível e tá agindo na carnalidade, no pecado, tá aceitando impureza. E eu me lembro muito claro. O Espírito Santo me falou assim: até quando você vai me fazer assistir isso? Gente, eu parei o negócio, não assisti mais, nunca mais, não peguei, não vi mais nada. Só que eu aprendi essa lição de que a gente entristece o Espírito Santo, a gente atrapalha o nosso relacionamento com ele, sabe? Eu quero usar essa palavra como se fosse, assim, uma angústia, como se fosse uma dor, na verdade, sabe? O Espírito Santo, ele se dói, né? Sente uma dor por nós, ele se entristece. Então eu meio que senti, assim, o Espírito Santo me falando: para, eu não aguento mais assistir isso, para. Quando ele falou isso, eu senti a dor dele. E eu entrei em profundo arrependimento, pedi perdão. E abandonei. Não é eu ficar me condenando, ai meu Deus, eu sou a pior pessoa do mundo, porque o Espírito Santo me falou isso. Não, é Espírito Santo. Eu realmente me senti muito arrependimento. Espírito Santo, me perdoa. Me perdoa de coração. Me perdoa por ter feito isso com você. Me perdoa por ter feito isso comigo mesma. Porque aquilo não estava fazendo mal só pra ele, estava fazendo mal pra mim. Só que a gente não sente na hora, né? A gente não vê na hora as consequências. Mas depois a gente vê. Por exemplo, a gente depois se defrauda emocionalmente, fica criando ilusão, fica fantasiando. Isso dá um tópico, um vídeo só. Então, seja uma pessoa conectada no Espírito Santo pra sentir o que ele sente quando você tá vendo as coisas, sabe? Pergunta pro Espírito Santo o que que ele sente quando você assiste as coisas. O que que ele acha do que você assiste, o que que ele acha do que você ouve. Porque assim você vai até melhorar o seu relacionamento com ele e você vai passar a considerar a opinião dele. Eu tenho muito esse cuidado. E o Espírito Santo vive me moldando, vive me lapidando. Não assiste isso, não vê isso. Às vezes as pessoas chegam e falam mil, ai, nossa, tem que ver um filme. E eu pergunto a opinião do Espírito Santo porque eu não vou ver sozinha. Por mais que eu esteja fisicamente sozinha, ele tá comigo, ele tá dentro de mim. E ele vai assistir. E eu vou assistir com Deus, eu vou fazer Deus assistir isso comigo. Então, não é só o que eu acho que eu quero. Eu não sou minha. A Bíblia fala que a gente morreu pra nós mesmos e agora nós somos de Cristo. Não é a minha vontade, é a dele. Só que é muito bonito a gente só falar isso da boca pra fora, né? Que, ai, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Mas e na hora do vamos ver, entendeu? De Deus. A minha vontade carnal é maratonar um seriado aqui. Mas o que o senhor acha disso? O que o senhor sente sobre isso? A gente parar pra ouvir o que ele fala. Mas voltando à impureza, espero que eu tenha deixado bem claro pra você, que tenha te ajudado a entender que impureza é uma coisa, uma armadilha muito sutil. Pra mim é uma das piores porque é algo tão sutil que pega muita gente, que endurece o coração de muita gente, que afeta muita gente. A gente abre brechas pra pecados na nossa alma, no nosso espírito, pra influências. E sobre isso também, eu posso conversar muito mais com vocês sobre essa questão de vídeo, que vídeo dá legalidade pra presenças espirituais. Todo vídeo que você assiste tá dando uma legalidade pra alguma coisa. Então seja muito criterioso com o que você assiste, com o que você ouve. Música também, tá bom? Porque afinal você tá abrindo você pra receber aquilo. E seja uma pessoa muito consciente das suas escolhas, porque tudo na vida é uma questão de escolha. Você só tem que escolher a consequência que você quer. Qual é a consequência que você quer ter na sua vida? Você quer ter uma consequência
das coisas negativas que você está assistindo e ouvindo e vendo, ou você quer ter uma consequência da palavra de Deus, das bênçãos de Deus, da vida de Deus, sabe, de coisas boas que edificam. Tem filme que edifica, gente, tem muito filme bom que edifica. Tem seriados hoje em dia, sim, que edificam. Tem, o que mais tem é música que edifica. Paulo fala que tudo é lícito, mas nem tudo convém, nem tudo edifica. Eu gosto da segunda parte do versículo, que fala que tudo é lícito, mas nem tudo edifica. Então, você pode escolher qualquer coisa. Mas a Bíblia fala pra gente escolher o que nos edifica. Mesmo você sendo livre pra escolher qualquer coisa, escolha o que te vai fazer bem, o que vai te edificar, o que te vai te construir e fortalecer no seu relacionamento com Deus. Ó, vamos pra próxima, porque essa aqui é uma coisa que muita gente faz, que é ouvir mais o inimigo do que ouvir o próprio Deus. É você entrar em concordância com o inimigo. Isso vai te impedir muito porque, às vezes, as pessoas elas estão concordando mais com o que o diabo fala do que com o que Jesus fala. Elas estão repetindo o que o inimigo fala, tá entrando em concordância. Você tá aceitando aquele pensamento maligno pra você. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo aqui no meu prédio. Eu tava subindo a escada um dia desses, e na hora que eu estava subindo a escada, me veio um pensamento terrível, assim, me veio um pensamento de morte. E esses pensamentos não eram meus. Só que na hora me veio o pensamento na primeira pessoa. Eu já falei em vários vídeos e vou repetir pra vocês. O diabo, ele fala em primeira pessoa. Então ele fala assim, eu. Ai, que vontade disso. Ai, eu isso. Eu aquilo. Ai, eu não tenho, sabe? Ele vai tentar jogar pensamentos que você vai achar que são seus. Aí nesse dia eu tava subindo a escada e me veio um monte de pensamento de morte, pensamentos horríveis. Eu parei e eu falei assim, gente, tem um espírito de morte aqui, tem algum espírito maligno aqui, porque esse não é meu. E por que eu sei que não é meu? Porque eu conheço a verdade. Eu leio a Bíblia, eu oro com o Senhor, eu me encho da verdade, eu penso na verdade. Então, quando você tá cheio da Bíblia, cheio da verdade, quando vem um pensamento maligno, você identifica na hora. Tipo assim, isso aqui tá contra a Bíblia, isso aqui é no inferno. Então, eu falei assim, ai, nossa, eu não pensei, nossa, meu Deus, eu tô mal, isso é meu. Não, na hora eu sabia que era um espírito maligno. E eu abri a boca e falei, espírito de morte, cala a boca, sai daqui em nome de Jesus. Agora, se você entrar em concordância é aceitar aquilo como seu. É falar assim, nossa, realmente, esse pensamento é meu. Realmente, eu tô sentindo isso. Realmente, é isso, entende? Pessoas usam muito isso com incredulidade. Olham as circunstâncias, assim, e Deus fala, vai lá, vai dar certo. Ou então, Deus fala pra uma pessoa fazer um YouTube. Eu vou dar um exemplo também que aconteceu comigo. Deus falou pra eu fazer um canal no YouTube. Aí, se eu olhasse a circunstância, ai, Deus, na época tinha 1, 2, 3 visualizações, ninguém tá vendo, eu entrar em concordância com o diabo que ficava falando pra mim, nossa, você nasceu pra dar errado. Ou então o diabo ficava falando, você nunca vai conseguir, nunca vai dar certo, quem você acha que você é? Se eu entrasse em concordância com o inimigo e aceitasse o que o diabo tava falando, eu ia falar, ai, realmente, é mesmo, quem eu acho que eu sou? Ao invés de ouvir a Deus, isso ia me atrapalhar de ouvir a Deus, porque você não ia ouvir a Deus, você não ia obedecer a Deus, você não ia fazer o que Deus mandou você fazer, e você vai aceitar o que o inimigo fala, e você vai abrir a sua vida para ações do inimigo na sua vida, você vai entrar em concordância. Então, é preciso saber a Bíblia, é preciso estar sempre lendo a Bíblia todo dia, e vendo o que Deus fala, e aprendendo a ouvir o que Deus fala, conhecer a personalidade dele, o que a Bíblia fala, para você não entrar em concordância com espíritos malignos. Gente, tem bilhares, trilhares de espíritos malignos, trilhões na Terra, entende? Não adianta a gente falar assim, ai, não fala do diabo, não fala de espírito maligno. Tá, então você quer ignorar o seu maior inimigo? Você quer ignorar os espíritos malignos que querem te destruir todo dia? Você vai viver ignorando, achando que se você ignorar, eles não vão te tocar? Se você ignorar, você já tá derrotado. Você é uma presa fácil, tá derrotado, porque o diabo vai fazer um monte de coisa na sua vida e você vai achar que é normal e vai aceitar, não vai fazer nada. Sendo que Jesus nos deu autoridade para expulsar. Então, toda vez que vier algo maligno, um pensamento contrário à Bíblia, que é um pensamento contrário ao que Deus fala, você não vai aceitar e vai pegar, é realmente a realidade. Você vai repreender. Jesus expulsou o diabo quando ele veio tentá-lo no deserto, falando o que estava escrito na palavra. Então, você vai falar assim, sai daqui em nome de Jesus, porque na Bíblia diz isso, isso, isso. Diz que eu tenho vida, vida e abundância. Eu nasci para dar certo, eu nasci para ter sucesso. O Senhor me criou para glória dele. No Salmo 1 fala que tudo que eu falo prospera, tudo que eu faço prospera e dá certo, porque eu habito com o Senhor, medito nele dia e noite. Então você precisa se encher da Bíblia para você refutar. Se você entrar em concordância, entrar em alinhamento com pensamentos malignos, isso vai te atrapalhar de ouvir o Espírito Santo. Se você entrar em concordância com pensamentos malignos, vai te levar a desculpas. E esse é o que eu mais vejo nos comentários do canal. As pessoas dão mais desculpas do que buscam a Deus. Gente, se você
parar de dar desculpa e parar de, antes de você se voltar pra Deus, ficar se excusando, se você parar disso e voltar o seu coração pro Senhor e falar assim, Deus, o Senhor sabe que eu tenho 7 filhos, eu tenho 2 filhos, tenho 3 filhos, tenho 1 filho, quantos filhos você tiver? Mas o Senhor é a minha prioridade. E eu vou fazer o que a tua palavra fala. Eu vou buscar em primeiro lugar o Senhor e o seu reino, porque todas as coisas vão ser acrescentadas. O meu coração é seu. Então, o Espírito Santo me ajuda a fazer na minha rotina, a encaixar na minha rotina, a viver com o Senhor com prioridade na vida que eu tenho, na circunstância que eu tenho, nas condições que eu tenho. Aí o Espírito Santo vai te dar estratégias, ele vai te falar, acorda esse horário, faz isso, aproveita esse horário do almoço, faz isso, lê assim, carrega versículos no bolso e fica lendo no ônibus, lendo no carro, fica ouvindo pregação no carro, fica ouvindo a Bíblia andando. Se você vai pra academia, fica ouvindo a Bíblia na academia, fica ouvindo pregação. Entende? Fica andando e orando. E, gente, eu ando na rua cantando. Eu aproveito meu tempo o tempo inteiro. Então, eu ando na rua cantando, eu ando na rua orando, pra eu estar sempre conectado com o Senhor. E também porque eu amo Ele e adoro Ele. Mas pare de desculpa. Porque quem tem desculpa não tem resultado. Se a pessoa só tem desculpa e quer ficar assim, ai, mas eu não sou que nem fulano e tem desculpa, você não vai ter intimidade com Deus e você já tá aceitando as desculpas do inferno pra te impedir de crescer em intimidade, de ouvir o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é o maior incentivador que existe. Ele é incentivador, ele é consolador, ele é amoroso, maravilhoso. E o Espírito Santo tá o tempo inteiro. Você consegue, vem, 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 eu te quero, vem, vamos, vamos, vamos mais fundo, eu te amo, o meu amor por você é intenso, vem, vem, você vai dar certo, você consegue. Só que a pessoa, em vez de querer dar certo, ela quer dar desculpas. E na vida a gente escolhe, ou a gente quer dar desculpa ou a gente quer dar certo. E o Espírito Santo quer que você dê certo, porque ele te criou para dar certo. O Espírito Santo não te criou para fracasso. Deus, ele não te criou para dar errado. Ele te criou para ele. E tudo que ele é e que ele faz dá certo, para a glória dele. Então você nasceu para dar certo. Só que não dê desculpas. Escolha dar certo. Não dê desculpas. Então, ao invés de, ai, nossa, não tenho tempo. Ai, nossa, não consigo. Ai, a minha vida não é como fulana. Ai, eu não tenho trabalho, não tenho dinheiro, não tenho isso. Em vez de dar desculpas, dá tudo que você é pra Deus. Gente, eu falo isso em amor, em amor. É porque é pra abrir seus olhos. Enquanto você continuar dando desculpa, você não vai avançar na sua vida, porque você vai estar sentado acreditando no monte de mentira do diabo, pegando as mentiras do diabo, comendo e repetindo, tá bom? Desculpas é isso, o diabo tá falando no seu ouvido, você tá comendo a mentira do diabo e repetindo. Aí escreve a mentira, dá desculpa. Em vez de Deus, tô aqui, bora, tamo junto, vou te servir, tô com o Senhor nessa. É a sua vida, é a sua vontade, vamos lá. Não, ai, pra mim não dá, pra mim não dá. Enquanto a pessoa estiver dando desculpas, ela não vai ouvir o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está tentando te arrancar das suas desculpas. E eu vou te contar uma novidade, que não é novidade. Deus não aceita desculpas. Tanto que Moisés tentou dar um monte de desculpas pra Deus, ele não aceitou nenhum e se irritou. Então, se você ficar dando um monte de desculpas, na verdade você está irritando o Senhor, tá? Porque Deus, ele tem a solução para todas as desculpas. Até Jeremias, o profeta, tentou dar desculpas para Deus e Deus falou assim: "Não fala isso, porque eu sou a solução". Se você fala uma desculpa, Deus, ele fala: "Eu sou a solução". Se você dá uma desculpa, Deus dá a solução, porque ele é a solução. Não tem desculpa com Deus. Então, se você quer ouvir o Espírito Santo, não tenha desculpas, porque senão isso vai te impedir e vai te atrapalhar. Pede pro Espírito Santo te mostrar quando você tá dando desculpas. E se volta pra Deus. Senhor, me ajuda, eu não tô entendendo, eu não sei o que fazer. Gente, eu pessoalmente, o que eu mais tenho orado na minha vida é por clareza. Porque Deus, ele me pede pra fazer coisas que eu não entendo, eu não sei como. Mas ao invés de falar, ai Deus, eu não vou conseguir porque eu não tenho isso, eu só falo, Senhor, me dá clareza. Me dá clareza de como. Como? Eu sou ávida por clareza. Porque eu sou ávida por obedecer. Eu quero obedecer. Então, eu fico o tempo todo com meu radar ligado. Deus, bora lá, Deus, clareza, como? Me ajuda, eu tô aqui, vamos, vamos, vamos. E, gente, tenha em mente que a sua vida um dia vai acabar. Então não viva a vida inteira enrolando e procrastinando e dando desculpa, sabe? Porque senão, quando acabar, você vai olhar pra trás e falar assim, nossa, eu não fiz nada. Por isso que eu estou aqui de coração, pra abrir os seus olhos. Hoje é o dia que você vai dar Deus para desculpas na sua vida. Gente, e eu vou falar a nona e última desse vídeo, porque na verdade eu escrevi 18, mas como esse vídeo já tá bem grande, e eu vou te falar a verdade. A minha garganta já está doendo bastante, vou até tomar um chá aqui. O clima aqui em São Paulo mudou muito, tá muito frio. Mas eu não queria deixar aqui sem vídeo, ainda mais que a gente tá fazendo essa série do Espírito Santo. Mas vamos pra última aqui, que te atrapalha de ouvir o Espírito Santo, que vai te impedir de ouvi-lo, que vai te impedir de caminhar com ele, é a sua própria opinião. E eu já vou te explicar.
Por que que a sua própria opinião vai te impedir de ouvir a Deus? Porque às vezes a gente é tão apegado a nós mesmos, a gente é apegado ao que a gente pensa, ao que a gente acha, ao que a gente sente, ao nosso jeito, à nossa opinião, que a gente não aceita a opinião de ninguém e não aceita a opinião de Deus. E Deus, ele tá sempre transformando a gente. Tanto que a gente está sendo transformado de glória em glória, está sendo conformado à imagem de Cristo, passo a passo. E se você for uma pessoa que é tudo só do seu jeito, desse jeito, você não aceita mais a opinião de ninguém, tem que ser assim, você não vai ouvir o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele tá vivendo dentro de nós para nos transformar. Não só para isso, né? O Espírito Santo, ele vive dentro de nós e ele nos aconselha, ele nos transforma, ele nos dá graça, nos dá poder, ele nos capacita a vencer o pecado, ele nos dá o poder e a capacidade de vencer as coisas e de ser mudado, e de mudar as nossas opiniões em relação a coisas que a gente pensava. Não seja uma pessoa teimosa e não seja uma pessoa que idolatra a si mesmo. Sabe aquela pessoa, nasci assim, vou morrer assim? Isso vai te atrapalhar de ouvir o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não quer que você morra assim. Ele quer te transformar, para você ser cada vez mais parecido com Jesus, uma pessoa melhor. Sim, gente, o Espírito Santo é o maior interessado em desenvolvimento pessoal, tá bom? Porque ele quer desenvolver você. Então, ele quer te desenvolver e te transformar. Não se apegue à sua própria opinião de ser só assim, o jeito certo. Mas comece a se apegar à opinião dele. Pergunta pra ele o que ele acha, o que ele pensa. Aí você vai crescer no seu relacionamento com ele, porque você vai estar se voltando pra ele, alcançando a ele e interagindo com ele, ao invés de Deus, ó, é do meu jeito, eu vou fazer assim, só vou se for assim, se não for assim eu não vou. Você tá sendo uma pessoa com o coração endurecido e você está sendo o seu próprio Deus. Você está sendo idólatra. Você está sendo o centro da sua vida. E agir assim é fazer a sua vida ser sobre você. De que só é do meu jeito, só vou se for assim, se não for assim eu não faço, se não for assim não, Deus não, entende? A gente precisa ser maleável. Como barro nas mãos do oleiro, sabe? A gente tem seu barro na mão de Deus, para ele fazer da gente o vaso que ele quer, da forma que ele quer. Tem muitas pessoas que, não, esses cultos aí, desses jovens, essas coisas aí eu não vou. E às vezes o Espírito Santo quer que você vá exatamente nisso. Deus, ele tem as maiores bênçãos pra gente nos cultos, nos lugares que a gente não quer ir. Então, seja uma pessoa guiável, seja uma pessoa direcionável, guiável por Deus. Deixe o Espírito Santo te moldar, te direcionar. Não seja a sua vida ser sobre você. Não seja apegado só à sua opinião, que você acha, que você pensa que tem que ser só assim. A gente precisa se esvaziar de nós mesmos para nos encher de Cristo. Então, morrer para si é se esvaziar, gente. Eu não faço o que eu quero, eu faço o que Cristo quer, entende? E às vezes a gente só é assim, não, eu só faço o que eu quero. Eu não quero, não vou fazer. Eu não tô afim de fazer, não vou fazer. Quantas vezes o Espírito Santo quer que você saia de casa? Que você vá num culto, que você vá numa pregação, que você vá numa célula, na casa de alguém, que você vá em algum lugar, você, não, tô com preguiça, não vou. Porque você tá fazendo a sua vontade. Não deixa as suas motivações, a sua vontade ser o centro da sua vida. Se a sua vontade é o centro da sua vida, você é o seu Deus. E isso é pecado. Então, se você só faz aquilo que você quer, você não é servo de Deus, você não é servo de Cristo, você é servo de si mesmo, servo das suas vontades. E não é pra viver assim. Você manter o controle da sua vida vai te impedir de ouvir o Espírito Santo e vai te impedir de crescer com Deus, crescer em Deus. Sabe por quê? Porque Deus, ele não compete com ninguém, ele não divide o controle com ninguém, ele não divide a glória e a honra com ninguém. Então, se você quer dividir o controle da sua vida com Deus, não vai dar certo. Ou ele controla, ou você controla. Porque Deus, ele não vai ficar dividindo o controle. Eu gosto muito de um texto que fala em Tiago 4, 13 a 16, fala assim: Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali. Faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Gente, o correto é a gente consagrar, tem um versículo que fala, consagre os seus planos ao Senhor e eles darão certo. O certo é a gente consultar o Senhor e andar debaixo da ordem de Deus, do direcionamento de Deus. Não é a gente falar para Deus o que a gente vai fazer e falar assim, Deus, é isso e vai ser assim, e mandar ele fazer. O que é a gente, o que é o homem? A nossa vida, ela passa muito rápido, ela é passageira como uma neblina. Então a gente não pode ter uma pretensão maligna, uma pretensão demoníaca
em algumas versões falam, né, que isso é uma jactância, um orgulho, uma arrogância, uma pretensão demoníaca, de falar assim, eu vou fazer isso, vai dar certo, vai ser sim, assim, dinheiro. Não, mas a gente tem que sempre fazer consultando o Senhor e consagrando os planos a Ele e fazer igual Ele falou, se o Senhor permitir, e se for da vontade de Deus, a gente vai ser direcionado por Ele e vai ser guiado por Ele e vai fazer. Porque se você viver com o coração com essa pretensão maligna de eu sou o Senhor da minha vida, eu sou o dono da minha vida, eu sou o que faz acontecer na minha vida, eu tenho controle da minha vida, você não vai ouvir o Espírito Santo. Porque você já colocou aqui, Espírito Santo, eu sou o Deus da minha vida, eu sou o centro da minha vida, eu sou o meu Senhor, entendeu? A minha vida vai ser assim. Você não vai ouvir Deus. Isso vai te impedir de ouvir o Senhor. E isso, às vezes, está disfarçado de pequenas atitudes do nosso coração, pequenas coisas. E, às vezes, a gente faz isso em algumas áreas, não em todas. Às vezes, a gente se entrega para Deus só 80%, 70%, 60%. Por isso que eu até fiz um último vídeo aqui no canal sobre isso, que o quanto que você quer de Deus. Porque Deus, ele exige tudo, rendição total. Ele se deu por completo. Ele quer que você se dê por completo a Ele também. E se você ficar com essa pretensão maligna de, não, minha vida vai ser assim, e Deus que faça dar certo, e não consultar o Senhor, você não vai ouvir o Espírito Santo, isso vai te impedir de ouvir o Senhor. E para muitas pessoas, isso é tido como certo. Gente, todo dom perfeito, toda boa dádiva, tudo que é bom, tudo que acontece de bom na nossa vida, tudo que é coisa boa que existe, vem do alto, vem do Pai das luzes, vem de Deus. Então, por mais que a gente viva coisas na nossa vida que a gente se esforça, essa bondade, essa coisa boa veio de Deus, é uma bênção de Deus. Então, não adianta a gente falar que foi a gente na força do nosso braço. Porque não é por força, nem por espada, nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus que a gente alcança coisas maiores ainda. Eu espero que tenha ficado bem claro pra você, que esse vídeo tenha aberto seus olhos pra coisas que não são tão óbvias, né? Que a gente só fala, é pecado. Eu sei que pecado atrapalha, mas e as outras coisas? Eu realmente me esforço pra fazer vídeos bem diretos e certeiros e pontuais pra vocês. Mas às vezes os vídeos ficam mais longos porque o Espírito Santo quer que você saiba disso. Tanto que eu até falei pra Deus assim, Senhor, minha garganta tá doendo, mas eu vou gravar pra sua glória, então tô aqui gravando pra você, pra te ajudar. E agora eu vou orar por você, porque o meu desejo de coração com esse vídeo não é pra te condenar, mas é pra te ajudar a mudar, a se arrepender disso e a vencer isso e conseguir ouvir o Senhor. Porque às vezes são essas coisas que estão entupindo os seus ouvidos, colocando barreiras entre você e Deus. E são coisas assim que você precisa romper pra você ir mais fundo, sabe? Um passo que você precisa dar no seu relacionamento com Deus. Então, vamos lá. Senhor, agora eu oro em nome de Jesus pela vida dessa pessoa, que o Senhor possa trazer agora à mente dessa pessoa, ao coração dela, coisas que ela está fazendo que está atrapalhando o relacionamento com o Senhor. Eu peço que o Senhor traga a memória dela agora, Espírito Santo, e nem que seja em sonhos nessa noite, que o Senhor mostre para ela por meio de sonhos, ou traga agora já coisas que ela precisa se arrepender. E eu peço também que o Senhor traga, Pai, conforto e misericórdia. E eu peço que o Senhor traga paz ao coração dessa pessoa. Agora, em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de culpa, todo espírito de condenação que o diabo pode tentar jogar na sua mente para você se sentir a pior pessoa do mundo, para você se sentir um lixo. Eu repreendo em nome de Jesus toda culpa e condenação. E eu peço agora, em nome de Jesus, ao Senhor, Deus, que essa pessoa possa entender que o Senhor mostra por amor, porque a Bíblia diz que o Senhor corrige quem ama, quem o Senhor ama, assim como um pai corrige o filho. E o Senhor está trazendo esses erros e chamando a atenção dessa pessoa por amor, para essa pessoa poder vencer algo que está fazendo mal, vencer o que tá roubando ela de ter intimidade com o Senhor, vencer o que tá roubando ela de romper na vida, vencer o que tá roubando de avançar, de ser livre, de viver livre e leve, de andar com a cabeça erguida, de andar cheio do Espírito do Senhor e viver em comunhão com o Senhor. Eu oro agora também pedindo, Espírito Santo, que o Senhor quebre todas as desculpas, quebre todas as mentiras na mente dessas pessoas. Eu peço que o Senhor quebre toda a dureza de coração, Pai, que o Senhor troque todo o coração de pedra por um coração de carne agora. E que cada pessoa que esteja vendo esse vídeo agora possa abrir o coração para o Senhor e possa começar uma nova jornada com o Senhor, ser um marco na vida dela, para ela ir mais fundo esse ano ainda com o Senhor. Em nome de Jesus eu oro. E agora eu quero que você repita, tá? Eu quero conduzir você em uma oração de arrependimento. Então eu quero que você repita: Senhor, me perdoa por estar aceitando impurezas e pecados na minha vida. Eu me arrependo, eu peço perdão e eu peço que o Senhor me ajude a andar em vitória. E eu peço, Deus, que o Senhor me dê sabedoria para tomar as decisões conforme a tua vontade. E eu peço que o Senhor me dê clareza da tua vontade
e me dê força e determinação para vencer. Porque na tua palavra diz que não vem tentação que os seres humanos não conseguem vencer. Mas junto com a tentação, o Senhor sempre providencia o escape. Então eu peço agora que o Senhor me mostre a alternativa e o escape de toda tentação. E eu peço que o Senhor me ajude a não cair em nenhuma tentação, antes mesmo de elas aparecerem. Em nome de Jesus eu oro. E eu senti agora de falar mais uma frase para você repetir. O Espírito Santo me pediu para falar, então eu quero que você ore assim, falando agora com o Espírito Santo. Espírito Santo, meu amigo maravilhoso, me perdoa por ter aceitado tantas coisas que me impediram de te ouvir e de crescer em intimidade contigo. Me perdoa por ter culpado o Senhor por não te ouvir e me perdoa por ter achado que tinha algo de errado comigo por não te ouvir. Eu me arrependo e eu peço que o Senhor me ajude a te ouvir agora e eu abro o meu coração agora e eu dou permissão, eu dou legalidade e eu quero e peço que o Senhor comece a falar comigo de formas novas agora e se revelar a mim de formas novas nesse momento. Eu te amo e eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, gente, amém, amém. Essa última, eu não estava planejando orar, mas o Espírito Santo me pediu pra falar isso e eu falo pra mim também, que você repita isso de coração também, porque eu tenho certeza que com essa oração o Espírito Santo, ele quer levar a gente pra ouvi-lo e percebê-lo em novos níveis, em novas formas. Eu mesma já falei pra vocês aqui em todos os vídeos, eu também estou crescendo. Eu tenho recebido muitas palavras e profecias sobre isso. Esse ano eu recebi várias, de Deus me falando que ele ia me ensinar a ouvi-lo de formas mais profundas e diferentes. E o que eu tenho aprendido, eu tenho compartilhado com vocês. O que eu for aprendendo também eu quero compartilhar. É por isso que se você não tá inscrito, se inscreve aqui no canal, tá? Deixa seu gostei aqui, se você tá gostando dessa série do Espírito Santo, me fala. Me deixa sugestões de vídeos aqui. Eu sei que alguns vídeos a gente precisa fazer mais curtos, mas esse do Espírito Santo eu faço questão de deixar mais longos, porque, gente, eu vou ficar entre nós. Eu, pessoalmente, fiz vários cursos e livros, eu fiz cursos, realmente, muitos cursos proféticos pra aprender a fluir nos dons. E isso eu tô passando pra vocês aqui pelo YouTube. Tá aberto pra qualquer pessoa ver, sem custo nenhum. É uma aula pra vocês. E é isso. Se veio alguém na sua mente enquanto você estava vendo esse vídeo, compartilha, abençoa essa pessoa. E lembra sempre de falar em amor, tá? Eu já até conversei com vocês em outro vídeo, que sempre que vocês virem alguém comentando um testemunho, uma coisa ruim, reclamando, pecando, comenta um versículo, faz um encorajamento do Espírito Santo. É um nosso combinado aqui. Comenta um versículo, comenta a palavra de Deus. Pra você também ser usado por Deus na vida dessa pessoa, você também ser um agente de Deus. E nunca manda nada pra ninguém condenando, tipo, você tá errado, tem que mudar. Mas sempre manda em amor, porque a gente foi chamado pra amar. O amor é a marca de um discípulo de Jesus. Se você ficou até o final, um beijo, que esse vídeo tenha te abençoado muito. E não saia sem deixar o seu gostei, tá? E a gente se vê então no próximo vídeo. E um grande beijo, gente!